Meninas, vocês lembram que nós terminamos o ano falando em Apocalipse 4, que nós precisamos, em meio às dificuldades, subir ao trono de Deus e ter a visão dele assentado sobre o trono. Quem lembra disso aqui? Então, nós falamos sobre isso, mas nas férias, e foi tremendo, porque quando Deus me deu essa palavra, ali ainda não estávamos nas férias, foi entre o carnaval nada. Entre o Natal e o Ano Novo, e Deus trouxe essa palavra poderosa em Isaías 33, aonde ele diz: eu me levantei. Deus se levanta essa noite do seu trono, pela minha vida, pela tua vida, pela sua igreja, amém? Em nome de Jesus. Então, esse não é apenas o primeiro culto desse ano. Ele é o primeiro alinhamento espiritual que nós, mulheres, estamos vivendo para 2026. Isaías 33, 6 diz: e haverá estabilidade nos meus dias. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele estabelece fundamentos. Aquele que anda com Deus sabe que Ele não muda. E os seus princípios e as suas ordenanças e o seu caráter é imutável. Então, Ele estabelece fundamentos na minha vida e na sua vida. Esse não é um culto onde nós vamos ter previsões sobre 2026. Mas é um culto onde nós vamos nos posicionar por aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. 2026 não começa num calendário, começa num altar, numa entrega, numa busca, numa consagração, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque Isaías 33, que é o texto que nós vamos usar, é do caos à provisão, do silêncio a um Deus que está governando. Quem aqui esteve na nossa vigília na primeira sexta-feira, semana passada? E aqui, que bom, vamos ter vigília todos os meses, eu quero vocês aqui. Viu? Tragam os maridos, tragam as crianças, vamos pôr colchonete aqui para as crianças dormir. Criança tem que ter memória que dormiu no altar do Senhor. Então, vamos fazer isso. E eu contei um testemunho aqui da nossa reunião de oração. E eu queria compartilhar com você. O nosso pastor disse assim: agora vocês vão todos fazer silêncio, porque Deus vai falar com você. E aí todo mundo ficou em silêncio, né? Aí ele repetiu, silêncio. Só que quando ele falou silêncio, eu comecei a ouvir um barulho de madeira, de serrote, de martelada. E aquele barulho era um barulho muito alto, muito alto. E eu disse assim: Deus, está todo mundo em silêncio. Eu não queria nem falar, porque o pastor foi tão enfático. E eu, na minha mente, eu disse assim: cadê o silêncio? E Deus disse: ouça no silêncio o barulho da minha obra, pela tua vida, pela minha igreja, por aqueles que me buscam. Então, eu quero te dizer que Deus está trabalhando, e grande é a obra que Ele tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Qual é a nossa parte? Crer. A nossa parte é crer e romper em fé. Esse é o ano onde nós vamos romper os nossos limites e aprender a governar nesse tempo. Então, eu queria ler aqui para você Isaías 33, do 2 ao 10, e diz assim, eu vou ler na versão NAA. Senhor, tem misericórdia de nós. Em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando Tu te ergues, as nações se dispersam. Então, o despojo que vocês ajuntaram será recolhido como que se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Mas o Senhor é sublime, pois Ele habita nas alturas, e Ele encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade.
Toma posse disso, porque essa é uma palavra profética. Haverá estabilidade nesses dias. Nesses dias haverá abundância de salvação. Nesses dias haverá sabedoria e conhecimento, porque o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis choram nas ruas, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas e ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto, e Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Mas agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei e agora serei exaltado. Amém? Deus se levantou pela tua casa. Deus se levantou sobre a nossa igreja, sobre a igreja dele espalhada por toda a terra, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Deus se levantou do seu trono. Além de você contemplar a presença de Jesus sentado à destra do Pai, você precisa entender que há um Deus que luta as suas guerras. E Senhor dos Exércitos é o nome dele. E Deus, quando ele se levanta, todo tempo de escassez, de miséria, perde a autoridade. E a esperança é restaurada. Eu quero dizer para você que está aqui, você que me assiste, haverá bom futuro na tua vida. Haverá bom futuro, diz o Senhor. Os céus estão abertos, porque o Senhor, com seu amor misericordioso, está se derramando sobre a terra. Para que haja o quê? Abundância de salvação. Para que as pessoas possam ver. Jesus diz em João 8, essa geração crerá somente pelos milagres. Amém? E é por isso que ele colocou a nossa identidade, wonders, que do inglês quer dizer maravilhoso. Maravilhas, sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê nessa palavra? Amém? Então aplauda o Senhor por isso. Porque ele começou uma obra de valor incalculável. Incalculável. Então, a palavra de hoje é quando Deus se levanta. Pode passar mais um. Já li esse texto. Pode passar mais uma, por favor. Quando Deus se move, quando o céu se move, a terra responde. Amém? Jesus está inclinado para a terra. Os olhos dele estão sobre você. Os olhos dele estão sobre a sua casa. Mas há muitos momentos em que nós não vemos mudanças imediatas. Mas o céu decidiu agir. Isaías 33 diz, Senhor, tem misericórdia de nós, porque em Ti temos esperado. Salmo 41 vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu quero te dizer que esperar não é ser passivo, é um posicionamento espiritual. E eu quero te dizer, o que você está esperando? O que você está esperando? Deus se levantou em seu favor. Deus se levantou em tua perda. Deus se levantou na enfermidade. Deus se levantou em tua família, nos teus sonhos. Deus se levantou em seu casamento. Deus se levantou no meio dos seus filhos. Deus se levantou no meio do desespero. Deus se levantou na nossa dor, como nós cantamos. Aquele que alegra o meu triste coração, Deus se levantou na injustiça que você possa estar vivendo. Deus se levantou na sua vergonha, na nossa necessidade. Deus se levantou para reinar para sempre na nossa vida. Amém? Ele está de pé, e Ele está agindo, e Ele está inclinado. Obrigada, minha querida. Ele está inclinado sobre nós. Quando Deus se levanta, o caos perde o controle. O caos perde o controle.
Isaías 33:10 diz assim: agora me levantarei, diz o Senhor. E quando Deus se levanta, o nosso futuro volta a ter sentido. Quem aqui já se sentiu desesperançado? Que você pensa, você olha e você diz, não sei nem para onde eu estou indo, o que está acontecendo. Vem uma angústia tão grande, um medo tão grande. Mas Deus, Ele se levanta e Ele diz, há esperança. A esperança, amadas, não é otimismo. A esperança é a certeza espiritual baseada no caráter de Deus. Porque fiel é aquele que nos prometeu. Isaías 33:17 diz assim: os teus olhos verão o rei na sua formosura e você verá a terra que está longe. Essa terra que está longe é a tua promessa. É aonde você vai chegar. É o cumprimento do teu propósito, da tua missão. É aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Mas quando você contempla a Deus na sua formosura, Ele te mostra o fim das coisas. Ele não mostra a caminhada. Sabe por quê? Senão ninguém vai. Ninguém vai. Nós não estamos preparados para esse processo. Nós vamos nos preparando. Nos preparando na caminhada. Por quê? Porque a fé, ela é o firme fundamento daqueles que esperam aquilo que não se vê e que parece que não existe. Mas nós, no caminho de fé, andamos por aquilo que nós já alcançamos. E nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações vai dizer. Então, o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Vamos crescendo em fé, nos enchendo de esperança, nos enchendo de força, de coragem. A Bíblia diz lá em Jeremias 29, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Romanos 15:13 vai dizer assim, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. E Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu quero te perguntar, o que esses dias trouxeram sobre a tua vida? O que esses dias fizeram com que a tua esperança fosse embora? O que está morto? Ou o que está quase morrendo? Jó 14:7 vai dizer algo fantástico. Ele diz assim, porque há esperança para a árvore. E eu quero dizer que Deus nos vê como árvores. Pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e se seu tronco morrer no chão, ao simples cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. O rio de Deus está neste lugar, e Ele te chama, se levante, se levanta, se levanta, não fica aí. Tudo que está morto em sua vida, ressuscite agora em nome de Jesus. Eu não sei se são os seus sonhos, o seu trabalho, o seu ministério, o seu casamento, os seus filhos, os seus projetos. A esperança, o Deus da ressurreição está neste lugar. Muitas mulheres entraram em 2026 sem nenhuma expectativa. Mas agora, nesse momento, vocês estão recebendo uma nova visão. E não é qualquer visão, é a visão do céu. Amém? Em nome de Jesus. Porque onde havia medo do futuro, Deus libera a esperança viva. O caos não tem a palavra final. Não tem a palavra final. E quando Deus se levanta, para restabelecer alianças que muitas vezes foram quebradas, alianças humanas, alianças com homens, que muitas vezes você coloca a sua expectativa, você acha que você depende daquilo, você não depende, você precisa. Nós dependemos do Senhor. É isso que Ele está dizendo aqui. Então, quando Deus levanta você, Ele te levanta para que você governe sobre aquilo que já te dominou, sobre o que te paralisa, sobre aquilo que te dá medo. Então, o que te paralisou, ansiedades, pânicos, depressão,
que se levante agora e que se largue você, em nome de Jesus. Salmo 46:1 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Naum 1:7 vai dizer: o Senhor é bom e Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Isaías 52:10 diz: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todos. Irmãs, quando tudo parece perder o controle, Deus não perdeu o controle. Não reaja ao caos. O caos por si só se desfaz. Descansa no Senhor. Estabelece o governo do Senhor na tua vida. Estabelece a soberania de Deus sobre a tua casa, sobre os teus sonhos. Você sabe que essa época do carnaval, aqui ainda não começou, mas lá em Recife, há mais de um mês está em carnaval. E essa era a pior época da minha vida. Porque nessa época, o meu marido, ou eu ia com ele, no abadá que ele tinha comprado para a gente brincar atrás do trio elétrico, só não vai que já morreu, todo mundo morto correndo atrás do trio elétrico. Ou eu ia com ele, ou ele só voltava na quarta-feira de cinzas. E aí? Eu lembro que um dia, eu não peguei o abadá e não fui atrás dele. E aí, eu estava tão desesperada em casa, e eu disse assim, meu Deus, eu já tinha ligado para todos os hospitais, todas as coisas, porque isso era uma coisa comum na nossa casa. Acidentes, perdas. E aí eu liguei a TV, e tinha uma mulher ministrando naquele momento, uma oração. Era de madrugada. E ela disse assim, mulher, você não sabe onde teu marido está, mas Deus sabe. Deus sabe. Você está aí, numa cidade do Nordeste, e ele sumiu, né? Faz 3 dias que ele sumiu. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus está indo lá agora, aonde ele está, e está arrancando ele das mãos de Satanás. Porque ele é do Senhor. Ele é do Senhor. E ontem, eu lembrei disso assim, veio. E o Espírito Santo disse, você permaneceu. Você não fugiu. Você não voltou atrás. Você sabia que a recompensa, quando você não volta atrás? Você sabia que a recompensa, porque aquele que obedece à bênção o persegue e o alcança? Você sabia que Deus é galardoador daqueles que o buscam e acreditam que Ele existe? E ontem eu fiz uma oração pela minha família, que eu quero fazer sobre a igreja agora. E eu disse, Senhor, de todos aqueles anos que eu sofri, que eu passei, que foram mais de 5 anos, mas eu te obedeci, eu não fui embora, eu permaneci, eu não falei mal do meu marido, ninguém sabia. Deus, dá a porção dobrada do teu Espírito para a vida da minha filha, para a vida da Ingrid, para a vida do Lucas, para a vida da Alameda, sobre a tua vida, receba a porção dobrada do Senhor, de força, de milagres, de encorajamento, porque Ele é fiel, Ele é fiel. E Ele recompensa aqueles que esperam nele. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. A nossa vida é uma oferta viva, entregue no altar do Senhor. Porque isso é autoridade espiritual. Nós não temos autoridade porque temos um título. Não temos autoridade por causa dos nossos muitos diplomas. Temos autoridade sobre aquilo que vencemos. Sobre o que vencemos. Quantos estão em lugares de governo, mas quando você procura um recheio, não tem nada, seco. Seja constituído pelo Senhor. Permita Deus tratar o teu coração. Permita Ele te fazer tão forte que você não vai desistir. Você não vai parar. Diante dos medos, das angústias, das afrontas. Você não vai parar. E isso vai te dar autoridade sobre todas as coisas. Quando Deus se levanta, Ele é aquele que estabelece a força, o fundamento. E a estabilidade, então, ela é representada pela força. Quando Deus se levanta, Ele renova as forças esgotadas. Quantas pessoas cansadas,
Quantas pessoas desanimadas. Quantas? E você pode sair de férias, você pode fazer um cruzeiro, você pode ficar 30 dias olhando para o nada, sem fazer nada. Isso não descansa a sua mente, porque é uma batalha espiritual. Quantas vezes nós vamos para um tempo de descanso e a gente tem que fazer férias do tempo de descanso? Gente, isso é horrível. Ninguém descansou nada, porque a cabeça não para. Mas Isaías 33:2 diz: o Senhor é o nosso braço a cada manhã. Deus não te dá forças, amada, só para as grandes batalhas. Deus nos dá força para nos levantarmos a cada manhã. A cada manhã. A cada manhã Ele diz: ei, vamos, levanta. Há muita coisa para fazer. Há muita terra para conquistar, como Ele disse a Josué. Isaías 40:29 vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. E Salmo 84:5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. A nossa força está no Senhor. E 2 Coríntios 4:16 diz: por isso não nos desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastadas, esgotadas, interiormente estamos sendo renovadas dia após dia. Deus está falando para você: nesse ano eu te renovarei, eu te levantarei, eu curarei o teu cansaço. O tempo da espera, que já é tanto tempo. Esse é um ano de milagres. De milagres. E vai vir a partir da sua vida, se você se colocar nesse lugar. Há mulheres que elas estão cansadas, mas comece esse ano com as suas forças renovadas. Não com um peso acumulado. E haverá estabilidade nos meus dias, diz o Senhor. Estabilidade não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Da presença de Deus. É a presença de Deus que te dá estabilidade em meio ao caos. Não é outra coisa. Não há nada mais triste do que você andar sozinho e Deus não estar contigo. Do que você e eu não termos uma palavra que garanta a nossa jornada, que garanta o nosso caminho. Porque o caminho de Deus, Isaías 35 vai dizer, é um caminho santo, que nem um louco erra quando entra por ele. Mas é um caminho santo para aqueles que estão se santificando. Para aqueles que estão separados, para aqueles que decidem não lutar com as suas armas, com as suas mãos, mas que ouvem o barulho da obra de Deus e descansa nele. Você entende? No meio das afrontas, das perdas, das dores, você continua por aquele caminho. E sabe por que é um caminho que nem um louco erra? Porque muitos vão dizer para você: você está louca de acreditar nisso. Você está louca de pensar que isso vai se resolver. Não vai não. Mas fiel é o que te prometeu. Amém? E Ele é Deus que cumpre promessas. Ele cumpre as promessas. Então continue, persevere, persevere. O temor ao Senhor é o verdadeiro tesouro que nós temos. Porque Ele te dará sabedoria em todo tempo. Provérbios 1:7. Não tem nada mais precioso do que uma mulher sábia. E a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. A palavra de Deus não está falando sobre duas mulheres distintas. Está falando sobre a mesma mulher. Sobre eu e você. Uma hora a gente é sábia, outra hora a gente é tola. Uma hora a gente edifica, na outra hora a gente põe para baixo aquilo que deu um trabalho incrível para fazer. Somos nós. Mas quando o temor ao Senhor vem no nosso coração, a sabedoria de Deus vem. E ela flui. E o temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Ai de mim, se Ele não estiver comigo. Ai de mim, se eu estiver nessa jornada sozinha. Salmo 37:23 vai dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Deus vai estabelecendo em nós um reino
inabalável. Hebreus 12, você vai se fortalecendo, você vai crescendo na sua fé. E Deus quer nos curar dessa instabilidade, que vai para lá, que vem para cá. Uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual, uma instabilidade relacional. Nunca em todos os tempos houve tantas pessoas com relacionamentos doentes. Relacionamentos abusivos. Nunca houve tantas mulheres carentes de atenção, de carinho, se submetendo a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Não! Você é uma princesa do Senhor. Você entende isso? O governo de Deus é uma monarquia. Há um rei e aos seus filhos, príncipes e princesas. E a palavra de Deus diz que Ele nos tirou da lama, de um tremendão, não é pouca lama, é muita. E Ele nos colocou ao lado dos príncipes dessa terra. Olha para o lado. Tem um príncipe e uma princesa do Senhor sentada do teu lado. Não somos pouca coisa, não. Tem uma princesa do Senhor. Tem um príncipe do Senhor aqui. E você que está em casa, você é uma princesa do reino de Deus. Não aceite menos do que aquilo que Deus te deu. Não aceite. Encha-se do Espírito. Nós só vamos ser felizes com alguém como quando estivermos felizes com si mesmo. Se você é feliz com você, você vai transbordar na vida do outro. E Deus nos ensina isso de uma maneira muito prática. Primeiro mandamento do Senhor: ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma e o teu coração. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém pode amar o outro se não se ama. Você não pode amar o outro se você se anula. Se você se permite ferir. Se você permite que alguém te roube. Que alguém defraude as tuas emoções. O crédito que você deu àquela pessoa. É tempo de retomar os tesouros de volta. E quem nos dá isso? A sabedoria. Porque o Senhor está conferindo força sobrenatural nessa noite. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Ah, como eu amo aquele texto lá de Sansão, quando a palavra de Deus que diz que eu oro sempre isso por mim mesma, pelas pessoas cansadas, esgotadas. A palavra de Deus diz que Sansão era um homem comum como nós. Mas quando o Espírito de Deus se apossava dele, com as próprias mãos, ele rasgava um leão. Quem é o leão que fica ao nosso derredor? Quem é? Aquele que imita o leão da tribo de Judá. Então, esse texto está dizendo que Deus te confere uma força tão grande que você vai rasgar as obras do diabo. Você entende? Você vai se antecipar ao mal. Você não vai ser aquela mulher que fica só correndo para apagar o fogo. Apaga daqui, apaga dali. Eita, aconteceu isso. Você vai lá e faz. Ah, não, você se antecipa ao mal. Porque você é sábia. Porque a tua casa está firmada. Porque a tua família está na rocha. Amém? É isso que a sabedoria nos dá. E isso é um tesouro. É um tesouro. Quando Deus se levanta, Ele visita a tua vida com provisão. E esse foi o segundo texto que Deus me deu nas férias. Aquele foi antes, ali no Natal, mas esse aqui é Ruth 1:6, que diz assim, isso é Noemi, depois dá aqui rápida, Noemi era sogra de Ruth, elas duas estavam viúvas, no país do inimigo, Noemi saiu da terra de Belém, e Belém significa casa do pão, porque o marido dela achou que no meio daquele caos ele tinha que morar na terra do inimigo. E aí lá vai Noemi com o marido e com seus 2 filhos, e lá eles se casaram com 2 mulheres moabitas, mas o pai morreu, os filhos morreram, agora ficou 3 mulheres viúvas. Olha a situação de um homem que não está na presença de Deus. Por isso, aquelas que são casadas, orem pelos seus maridos. Porque uma mulher curada, ela levanta o sacerdócio do seu marido. Mas uma mulher ferida
vai tentar subjugar o seu marido. Então, esse texto de Ruth 1:6 diz assim: eu ouvi falar que Deus voltou a abençoar Belém com pão, e eu me levanto e volto. Eu quero te dizer que muitas coisas que foram embora na sua vida, nesse tempo, pessoas, sonhos, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. E você vai se lembrar que há abundância na casa do pão. Há abundância, porque Jesus é o pão da vida. Porque Deus não esquece o seu povo. A visitação de Deus muda as estações, porque aquelas mulheres que naquele momento elas eram viúvas, voltam para a sua terra, voltam do lugar onde não deviam ter saído, mas ali elas encontram um homem que as resgata. Boaz, que tipifica Cristo, o nosso resgatador. Então, o Espírito Santo de Deus fala para cada uma de nós essa noite: coragem. Coragem, coragem. A coragem não é a ausência do medo, mas é você ouvir a voz de Deus e fazer o que tem que fazer mesmo com medo. Entendeu? Os corajosos têm medo. Você sabia disso? Eles só enfrentam. E nós precisamos ser mulheres que enfrentam. Que enfrentam. Coragem é obedecer mesmo com medo, porque é Deus que governa a nossa vida. Isaías 33:22 diz: o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Quem governa não é o medo, é o rei. E a Bíblia vai nos ensinar lá para Josué, quando Josué está com medo de assumir aquele povo, ele está com medo de ir para o lugar que Deus disse que era para ele ir, e ele acha que ele não vai conseguir. E Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo em todo lugar que você for. Eu vou te fazer irresistível. Você quer ser uma mulher irresistível? Você quer? E aqui não é só uma beleza exterior. O irresistível aqui, porque Deus explica a Josué como ser irresistível. Irresistível é aquele que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, medita na palavra dia e noite e caminha no que Deus falou. E aí, as muralhas intransponíveis, como Jericó, que estão na sua frente, Deus faz ela cair na tua frente. Todos os dias te farei irresistível, Josué. E eu quero dizer, todos os dias, Alameda, o Senhor te fará irresistível. As muralhas, as montanhas, os desafios que se colocam diante de você, faz parte da tua constituição, faz parte do teu treinamento, faz parte do encorajamento que Deus está dizendo, porque quando Deus nos treina, Ele tira de dentro de nós alguém que nós não conhecíamos. Às vezes a gente diz assim: nossa, essa pessoa, como ela mudou, né? Meu Deus, imagina, né? Eu estou lá orando, meu marido no carnaval, com abadá, chiclete com banana, quem não vai seguir já morreu. E Deus diz: ele é um pastor. Hã? Ele não se transformou num pastor, ele nasceu pastor. Você nasceu algo. Eu nasci algo. É a nossa missão, é o nosso propósito. Mas isso só vem para fora, isso só é trazido à existência quando nós, então, andamos por esse caminho de fé, de renúncia, de santidade, de esperar, de não negociar. Aí, aquilo que Deus disse que nós éramos, lá antes que o mundo existisse, vem. 2 Timóteo 1,7 diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, coragem e ousadia no espírito. Deus libera coragem para decisões difíceis. Deus libera coragem para recomeços necessários. Deus libera coragem para posicionamentos, rompimentos saudáveis. Não tem como você e eu vivemos o novo de Deus se não deixarmos para trás uma vida desregrada. Não tem. O pastor Sebastião sempre disse isso: ninguém anda com Jesus com o pé na lama.
Ninguém. Porque aí você dá um passo para frente, 3 para trás. Não. Decida. As águas do Espírito já me lavaram, então agora eu vou em frente. E a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 126, quando o Senhor trouxe Sião de volta do cativeiro. Eles estavam como quem sonha. A sua boca se encheu de riso. A sua língua se encheu de canções. Porque aqueles que vão semeando, andando e chorando. Você chora em cima da tua semente. Você derrama-se sobre aquela semente. Você vai voltar trazendo grandes feixes. E todos vão dizer, que extraordinário. Grandes coisas fez Deus naquela casa. Grandes coisas fez Deus na tua família. Por isso você está alegre. As pessoas reconhecem quando você é uma mulher, um homem que anda com Deus. Joel 2:25. O Senhor traz aqui uma promessa messiânica. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. Essa é uma palavra simbólica, mas esses gafanhotos, aqui quem já foi de lavouras vai entender bem o que eu estou dizendo. É uma leva de gafanhoto que come um pouquinho, aí vem outra que come mais um pouco, e a outra só deixa o chão, fica nem pó. E Deus está dizendo que Ele vai nos restituir. Restituir. O meu grande exército que enviei contra vocês, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Nunca mais você vai ser envergonhada. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei de uma coisa. No primeiro ano que nós chegamos aqui, a gente estava na tenda, né? 15 anos atrás. Mas no final daquele ano, logo que esse templo foi inaugurado, eu tive um sonho. E eu sonhei que não tinha essa entrada, né? Só tinha essa. E no sonho, a gente vinha subindo essa rua aqui, da Princesa Isabel. E é uma rua enladeirada, para você que está em casa e não conhece a nossa igreja, venha conhecer. Estamos Curitiba é montanhas e vales, montanhas e vales. Então, nós estamos numa ladeira. E no sonho, tinha uma multidão com uma fila. E eu ficava muito feliz. Gente, eu nunca vi isso, uma fila para entrar na igreja. E o povo tudo conversando. Blá, blá, blá. O pastor Sebastião estava na porta da igreja. E na porta da igreja tinham carrinhos de compras de mercado. E as pessoas entravam pela igreja e elas saíam da igreja com uns carrinhos abarrotados de comida. Muita abundância. E a minha mãe saía com 2 carrinhos. Sabe quando a gente vai fazer compras sozinho, que a gente engata um no outro? A minha mãe saía daquele jeito. E eu me acordei muito feliz, porque eu disse, a Alameda é um lugar que alimenta muitos. A Alameda é um lugar de abundância. A Alameda é um lugar onde as pessoas que estão com fome, de sede, de justiça, baterão nessas portas e entrarão e encontrarão uma palavra que levanta, uma palavra que cura. Encontrarão você curada e que vai curar eles. Amém? É isso que o Senhor está dizendo nessa palavra. Vocês não terão mais fome, porque eu estou dando dias de abundância. Dias de abundância sobre a nossa vida. Mas nós precisamos ter olhos espirituais para ver isso. Ruth 1:6 diz, ela ouviu falar que Deus estava abençoando Belém. Esse será um ano que nós ouviremos boas notícias do céu. Aonde houve fome emocional, espiritual ou financeira, Deus te visitará. Deus te visitará. A palavra de Deus diz lá no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E pode ser que você esteja vindo de muitas e muitas noites de choro, mas o Senhor diz, eu sou a tua esperança. A alegria virá pela manhã e, gente, vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Você sabe o que é sobrenatural? É o inimaginável. É o que não tem mão de homens. É o que a gente não colocou a mão para dar um jeitinho. É o que o Senhor está dizendo que Ele vai fazer. E vai fazer.
Então, toma posse dessa palavra. Haverá abundância de pão. Haverá abundância de alimento. Em nome de Jesus. Mas, quando Deus se levanta, Ele nos chama ao movimento. Deixa eu passar aqui. Deus nos chama ao movimento. Ele nos livrou do medo. E agora você precisa se mover. Lembra? Jesus chegou para muitas pessoas e disse: você crê? Levanta-se. Aquele homem, onde os amigos abriram o telhado e o colocaram na frente de Jesus, Jesus disse: levanta-se. Diante da filha de Jairo, dormindo, ele disse: menina, levanta-te. Levanta-te. Então você tem que se levantar. Não espere que ninguém te levante, como aquele homem do tanque de Betesda, que ficou 38 anos esperando que alguém o lançasse naquelas águas. Jesus disse: toma o teu leito e se levanta. E sabe, tomar o leito é você saber que nunca mais aquela vergonha vai vir sobre a tua vida. Nunca mais. Porque você leva esse leito e você joga ele fora. Aquela vergonha, aquela humilhação, aquilo que representava a tua dor, não vai mais estar sobre você. Sobre a nossa vida está o sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus. Deus age, mas Ele espera uma resposta nossa. E qual é a nossa resposta? Uma fé verdadeira, que produz movimento. Hebreus 11 vai dizer que pela fé, Abraão obedeceu. Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, é morta. Não adianta você dizer que tem fé e não se mover. E Isaías 61 diz: levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Nós precisamos voltar e avançar. Sair desse lugar de paralisação e avançar. Quando Deus se levanta, a nossa visão é restaurada. Isaías 33, 17 diz assim: os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Amadas, no meio da dor, no meio da tristeza, da perda, a dor nos cega. A dor nos cega. Mas o levantar de Deus devolve clareza espiritual. Efésios 1,18 diz assim: iluminados sejam os olhos do vosso entendimento. Salmo 27,13 diz: creia e verás a bondade do Senhor. Mas 2 Coríntios 4,18, a palavra de Deus vai nos ensinar: nós não olhamos nas coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, passam. É como um sopro. Está aquilo ali, daqui a pouco faz... sumiu. Mas as que não se veem são eternas. Amém? Deus não está querendo dizer para você: eu vou mudar a paisagem. Não. Ele vai mudar os nossos olhos. Ele não vai nos dar lentes novas, porque lentes fala sobre dificuldade visual. Deus vai nos dar os olhos dele. Os olhos de Cristo Jesus. Você vai olhar para as pessoas e vai dizer assim: nossa, ela está tão diferente. Nossa, eu nem sabia que ele era assim. Nossa, essa circunstância mudou completamente, não mudou nada. Quem mudou foi você. E a sua forma de enxergar. E a sua forma de olhar. Porque quando você olha e você deixa para trás a cegueira da tua dor, e você para de olhar o outro através da sua dor, mas com os olhos de Jesus, então você verdadeiramente está enxergando. E aí você vai ver as coisas começarem a mudar. A mudar. Olhar como Jesus é como olhar do alto, como uma águia. Você sai de dentro do problema, você sai de dentro da dificuldade. Porque quando você está ali, tudo é muito grande. Mas quando você se coloca nesse lugar, assentado ao lado de Cristo, você então consegue enxergar como Deus enxerga. E não é só dizer: eu estou assentada ao lado de Cristo nas regiões celestiais, mas é você
fazer a sua parte para estar nesse lugar. Eu estou terminando aqui. Eu queria chamar os levitas. Nosso último slide. Quando Deus se levanta, as fracas participam da vitória. Isaías 33, 23 vai dizer assim: até os coxos roubarão a presa. A vitória não depende da força humana. O governo de Deus inclui os improváveis. Gente, eu sempre sonhei com ruivos. Sempre. E um dia, eu tive um sonho que a gente estava num lugar. Olha só, o Alisson estava dirigindo um triciclo. E eu estava com ele. Mas as ruas eram de água. E naquele lugar só tinha pessoas ruivas. E eu sonhava com aquilo, eu sonhava de Deus, o que quer dizer isso? Porque só ruivas, só ruivos. Por que, Senhor? As águas eu entendi. Uma cidade onde o governo dela, onde o caminho dela é feito pelo Espírito Santo. Mas e os ruivos, Senhor? E aí o Senhor me levou lá para o texto de Samuel, quando ele diz sobre Davi. Ele era ruivo e tinha belos olhos. Os ruivos são os improváveis. Os improváveis. Todos nós. Não tínhamos linhagem sacerdotal. Não éramos o povo escolhido. Mas o Senhor nos amou. Ele nos amou. E Ele veio e deu a vida por cada um de nós. Cada um de nós. Então, quando você pensa que é fraca, aí que você é forte, porque o poder dele se aperfeiçoa exatamente nesse momento. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, e eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, porque o mundo e muitas pessoas são especialistas em diminuir as outras, em dizer que aquilo não é para ela, que ela não vai conseguir, palavras que paralisam, palavras que ferem. Mas olha o que Deus diz ao nosso respeito. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas para envergonhar as fortes. E aquelas que não são nada. Nada. Então diga, eu quero ser nada. Para que Deus conte comigo. Porque é isso que Ele está dizendo. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não podemos ser como Gideão, que dizia, eu sou o mais pobre da minha família. A minha casa é a mais miserável. E Deus dizia, homem corajoso, ele dizia, mas eu estou escondido. Eu estou com medo. E Deus diz, levanta, Gideão. Levanta, homem valente. Você vê que Deus não fala com a minha e a tua deformação. Deus não fala com os estereótipos que nós carregamos. Deus não fala com os rótulos que colocam em nós. Deus fala com aquilo que Ele colocou em você. Mulher corajosa, mulher valente, mulher forte, mulher inabalável, mulher cheia do meu espírito. É isso que o Senhor está dizendo. Corajosa. Levante as suas mãos e declare, Deus me escolheu. Deus te escolheu. Ele te escolheu. Eu quero dizer para você que está em casa nos assistindo, Deus te escolheu, amado. Se sinta amado. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Quando Deus se levanta, a escassez perde a autoridade. E Deus derrama, eu queria convidar você a se colocar em pé. E esse momento, nós vamos orar juntas. Porque Deus nos escolheu. Amém? Deus nos escolheu. Para um propósito glorioso. É isso que Efésios diz. E eu amo essa palavra. Ele nos predestinou nele. Jesus morreu para a humanidade inteira. Mas Ele deu a liberdade para escolher se nós o queríamos ou não.